anulado, ser cancelado? Nenhum risco. Eu tive a oportunidade de ainda há pouco esclarecer que o limite da decisão liminar proferida pela juíza de Brasília é muito claro. Caça uma decisão do Conselho Federal que mantinha determinadas candidaturas e restabelece a decisão da Comissão Eleitoral da OAB de Goiás, que deferiu as substituições que nós fizemos. Apenas e tão somente isso. Em momento algum do dispositivo da decisão se coloca em xeque a validade do processo eleitoral. Em momento algum da decisão sequer se cogita no dispositivo de se declarar nulidade de qualquer coisa que seja. Então hoje, enquanto a liminar estiver em vigor, a única coisa que acontece é que volta a valer a decisão da comissão eleitoral que simplesmente deferiu a substituição daqueles candidatos inicialmente entendidos como inelegíveis. Para ficar mais claro para a população, essas substituições elas vão acontecer ou esses candidatos continuam fazendo parte da chapa? Esses candidatos prosseguem, pois que foram eleitos pela Advocacia de Goiás, prosseguem nos seus respectivos cargos, para os quais inclusive já foram devidamente empossados, e a Ordem dos Advogados do Brasil, a chapa OAB que queremos, que conserva ainda legitimidade para defender seus direitos enquanto chapa, irá contestar e explicar situações que não foram levadas à juíza, porque ela decidiu isso, é importante, ouvindo apenas uma parte. Então nós vamos levar a verdadeira história a ela e vamos também recorrer ao Tribunal Regional Federal, arguindo diversas ilegalidades e inconsistências que há. Então eu tenho certeza absoluta que as candidaturas de Thales, de Marisvaldo, de Arsênio, de Aline, prosseguem válidas, eficazes, sem qualquer mácula. Como é que o senhor avalia essa decisão nesse momento, no mesmo dia em que a nova diretoria vai ser diplomada? Eu avalio como uma coincidência que, no máximo, coloca um pouquinho mais de gosto nessa nossa solenidade festiva. Nós acolhemos, temos maior respeito pela decisão que foi proferida, mas vamos defender a elegibilidade desses candidatos até a última instância do Poder Judiciário. Enquanto isto, a decisão está válida, é eficaz, esta gestão foi devidamente empossada e prosseguiremos, a despeito de reações aqui e acolá, fazendo todas as mudanças para as quais nós fomos eleitos. Presidente, no início da sua exposição, o senhor destacou que estão tentando no tapetão mudar uma decisão? Eu não usei a expressão tapetão, porque fica parecendo coisa de jogo de futebol, né? Mas, de fato, a partir do momento que, como eu disse, durante o período eleitoral, uma parte do jogo eleitoral é ganho no campo jurídico, isso é natural. Assim se dá nas eleições da OAB, assim se dá nas eleições político-partidárias. Agora, a partir do momento que as urnas revelam a vontade soberana da advocacia, e no nosso caso, essa vontade foi absolutamente soberana, foram 56,2% dos votos e praticamente o triplo do segundo colocado, realmente qualquer tentativa de judicialização é uma tentativa de surrupiar da Advocacia de Goiás o direito soberano que só ela tem de dizer quem serão seus representantes por esse triênio. Então, acho que a partir do momento que as urnas revelaram a vitória da OAB que queremos, com essa amplitude de votos, seria um ato de respeito das chapas vencidas para com a advocacia desistirem dessa judicialização e passarmos então, deixarmos essa questão nas mãos realmente do eleitorado que nos elegeu com uma maioria ampla e inquestionável. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre quais foram os motivos alegados então para essa possível inelegibilidade desses candidatos. Por incrível que pareça, são filigranas, são detalhes, são situações temporais absolutamente questionáveis. Tanto são detalhes absolutamente questionáveis que o Conselho Federal, em que pese numa decisão liminar, justamente essa que acabou suspensa pela liminar da juíza, mas o Conselho Federal, que como é preciso se diga, é o órgão máximo soberano do sistema OAB, o Conselho Federal, numa decisão cautelar, concordou com nossos argumentos de que esses candidatos são sim elegíveis. Então, a questão de fundo que traz a uma potencial alegação de inelegibilidade, ela é extremamente controversa,
são Mas detalhes, seria questão de tempo de questão temporal, né? Se há ou não interrupção em função, às vezes, da assunção de um cargo público, como acontece no caso do Dr. Tales. Enfim, são detalhes que nós temos certeza que se nós tivermos a oportunidade de discutir isso até o fim, perante o Judiciário e perante o Conselho Federal, nós vamos ganhar em ambas as instâncias. O senhor ainda não foi notificado por poder recorrer, não? Nós não fomos notificados, até porque, por um equívoco procedimental, nem a OAB de Goiás, nem a OAB que queremos foi chamada ao polo passivo do mandato de segurança, mas nós vamos comparecer espontaneamente e adotar as medidas legais que o caso requer. Presidente, sobre a gestão, recentemente o senhor falou sobre a situação financeira da Ordem. Como é que isso está agora? Que ações já são planejadas para sanear a Ordem? A situação financeira que todos nós conhecemos está aí, né? Nós temos 21 dias de gestão e até aqui nós pudemos levantar um endividamento aí de cerca de 11 milhões de dívidas vencidas. E o que nós fizemos para tentar resolver essa situação emergencial? Estamos com medidas de contenção absoluta de custos. Vamos passar por um redimensionamento de toda a ordem. Nós cortamos lanches, cortamos festas, a solenidade de hoje mesmo, a festa foi cortada e vai ser bancada pelos candidatos e não pela Ordem dos Advogados do Brasil. E nos antecipamos também para aumentar a arrecadação no sentido de cobrar aqueles colegas que estão inadimplentes. E temos muitos, infelizmente. Por um lado, a gente compreende que o momento do país, né, e a crise bate às portas dos colegas, mas nós percebemos também que, por outro, muitos colegas deixaram de pagar anuidade por terem perdido a fé na instituição. E a partir do momento que vem uma gestão compromissada e comprometida com a advocacia, vão retomar sua vontade de se reintegrar aos quadros da ordem pagando as suas anuidades. Tem quanto de dívida para receber? Olha, é um dado que nesse momento, eu não tenho. Eu sei que nós temos uns 2 milhões de reais de dívidas cobradas em juízo e talvez esse mesmo montante de ações a ajuizar. Então, entre 4 e 5 milhões aí, mas é um dado que eu realmente, com exatidão, não tenho nesse momento. Presidente, o senhor falou sobre anuidade. Há questionamento dessa categoria quanto ao valor pago pela anuidade, um dos mais altos do Brasil. Pode ter algum tipo de mudança nesse sentido? Há estudos para que esse valor seja verificado e até reduzido? Olha, a gente é consciente dos reclamos da Advocacia de Goiás, que vê a sua anuidade como uma das mais caras do país. Agora, num momento em que nós recebemos a ordem com um endividamento milionário como esse, é inconcebível cogitar de uma eventual redução, porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma fonte de receita que são as anuidades. Então, o que nós precisamos fazer? Diminuir os custos da ordem, melhorar os serviços para, uma vez colocada a casa em dia, aí, quem sabe, nós possamos até cogitar de uma redução. Mas se você pensar bem, redução de fato há, porque nós não repassamos nem a inflação do ano, que monta a 10%. Então, entre o valor que foi pago no ano passado e aquele que será pago agora, conquanto nominalmente o valor seja o mesmo, nós temos aí um valor que perdeu o poder de compra em 10%. Não deixa de ser a ausência do repasse inflacionário uma forma de não se sacrificar mais ainda a Advocacia de Goiás. Ok, obrigado então ao presidente da OAB, presidente Lúcio Flávio. Agradecemos a você, internauta do Diário de Goiás. Para outras informações deste assunto, acesse diariodegoias.com.br.